Sorriso foi criado pelas asas dos anjos protetores, né? Não só do agronegócio, mas de muitas pessoas, de muitos empresários também que hoje encontram em Sorriso. Nós somos de Catuípe, Rio Grande do Sul, num lugarejo chamado Passo Burman. Era uma colônia italiana e alemã. Lá que eu nasci junto com meus irmãos. Eu sou uma família de 15 irmãos, todos criados na lavoura. Eu até os meus 15 anos permaneci na lavoura. Com o falecimento do meu pai, a minha mãe tinha ainda 7 filhos dela, porque o meu pai era viúvo e a minha mãe casou, criou os 8 filhos que ele já tinha e daí veio mais 7. Então, quando o pai faleceu, esses 7 filhos e a mãe fomos acolhidas pelos nossos tios e fomos morar na cidade de Cruz Alta, lá onde a gente desempenhou muitas atividades, todos nós, né, para sustento da família. Minha mãe era uma pessoa simples, na época que veio para a cidade. Ela trabalhava como lavadeira, lavando roupas de militares, trabalhou muito nisso, e nós todos fomos se colocando em vários espaços de empresas que nos aceitavam lá, porque nós éramos ainda pessoas muito humildes, vindo da roça. Tivemos muita dificuldade nisso. Eu, por exemplo, tive a felicidade de ser amparada pelas irmãs franciscanas, que cuidavam do hospital, lá em Cruz Alta, onde eu fui trabalhar. Meu primeiro trabalho foi como auxiliar de farmácia. Trabalhei muitos anos e com isso eu fui me graduando na experiência de farmácia, chegando até ao cargo de diretora de uma farmácia no centro de Cruz Alta. Casei, né? Tive a honra de encontrar meu esposo, Ciro. Na época ele era militar, exercia as funções dele fazendo curso para sargento no quartel lá em Cruz Alta. E como ele não teve êxito no curso, então ele pediu a exoneração e passou a trabalhar como contador, porque ele formou-se no técnico de contabilidade. Essa formação nos deu a possibilidade de nos mudar para Porto Alegre, onde lá o Ciro trabalhou muitos anos na Mesbla, antiga Mesbla, uma empresa muito grande. E eu, como tinha bastante conhecimento de farmácia, fui gerenciar a farmácia do aglomerado Hospital Conceição, um hospital enorme. Lá ele tinha 3 unidades. Então a gente trabalhava numa farmácia dentro do hospital e dentro do hospital tinha várias farmácias que atendiam, então eu ficava sempre no gerenciamento. Com isso aí, meu filho Nelton já tinha nascido, aí eu fiquei grávida da Carla, me afastei do trabalho e a Carla nasceu, era uma bonequinha, como dizia o pai dela, e com o tempo a gente já não estava sentindo bem lá em Porto Alegre. O excesso do trabalho do Ciro era muito, criou para ele, eu acho que era uma depressão acumulativa de muito trabalho, porque eu parei de trabalhar e ele teve que trabalhar na Mesbla durante o dia e à noite no escritório de contabilidade. Surgiu a oportunidade de nós ir morar no interior de novo. E fomos para Fortaleza dos Vales, uma cidadezinha pequena, era uma comunidade, na verdade, lutando para se emancipar. Ali então nós fomos, o Ciro como contabilista, porque não tinha nenhum tipo que atendia essa necessidade, e eu fui botar uma farmácia lá então em Fortaleza dos Vales, e até hoje está lá. Trabalhamos muito, 14 anos naquela localidade, veio a emancipação, fizemos parte disso porque o questionamento de Cruz Alta para não entregar aquela área para o novo município era que lá não tinha nada. Com o advento de eu abrir a farmácia lá, veio médicos trabalhar, nós abrimos um pronto-socorro. Aí então começou a se instalar médicos lá na cidade também, começou a mudar a estrutura da cidade, graças a Deus, né? E com isso a gente foi formando aquela cidade. Meu marido ficou 2 anos como prefeito interino, né? Subprefeito que chamava. Trabalhamos muito para chegar na emancipação. Logo depois que emancipamos, tivemos um trabalho muito grande na área da saúde, onde eu participei também junto com o prefeito e outra autoridade, e fundamos o Hospital Bom Pastor, que até hoje está lá. Com o advento dos nossos filhos precisar estudar, a precariedade se mostrou mais uma vez. Tivemos que procurar aonde nos
estabelecer para poder que nossos filhos pudessem fazer faculdade. Meu marido foi até Curitiba, já tinha organizado tudo para nós ir para lá, montar uma transportadora. Foi quando os amigos que já estavam aqui, a família Schiffenbauer e a família do Dr. Silas Nascimento, que já estavam residindo aqui, convidaram para o meu marido vir conhecer Sorriso, que estava assim abrindo-se as portas de Sorriso para o mundo. Meu marido veio conhecer Sorriso. Ficou vários dias aqui quando o seu Schiffenbauer levou ele até o prefeito Zé Domingos. Ali contou a história nossa, o que nós fazíamos lá no sul, né? Na época eu já, além da farmácia, nós tínhamos o escritório também de contabilidade, eu auxiliava muito meu marido. Foi quando apareceu uma advogada para trabalhar no sindicato rural, fazendo as aposentadorias das mulheres trabalhadoras rurais, que ali veio a lei para que elas tinham direito também. E eu fui me especializando nisso. Nós preparávamos então os processos das trabalhadoras rurais, encaminhava ao INSS e elas se aposentavam. Isso foi o que fez com que o prefeito Zé Domingos mais se apaixonasse pelo nosso trabalho, porque aqui tinha uma grande dificuldade de atingir ao ponto das mulheres se aposentar. Tinha mais de 200 processos já montados pelo sindicato rural, o sindicato dos trabalhadores rurais daqui, e que não fluía o êxito. Aí tudo isso culminou para nós vir para Sorriso. Em fevereiro de 92, né, tivemos a coragem de estabelecer aqui. Chegamos numa noite chuvosa, fomos morar no Bom Jesus. Era uma noite, eu me assustei quando entramos ali na rua, estava tudo alagado, para chegar onde nós tínhamos comprado a casa. Olha, eu posso falar até um pouquinho antes, até chegar em Sorriso, né? Porque no local, no estado do Rio Grande do Sul, todas as cidades são muito próximas. Então lá você anda 20 quilômetros, 30 quilômetros, você passa por 1, 2, 3 cidades, né? E vir para um lugar assim, sem conhecer a mais de 2.000 quilômetros, foi um choque, né? A rodovia não tinha esse movimento que tem hoje, obviamente, né? Na época. Mas aquelas retas longas, enormes, né? Você viajando e aquele horizonte assim, ao longe, você via, não terminava nunca. E o pai falava, não, já vamos chegar, já estamos chegando. Mas ele também não sabia se estava chegando ou não. E essa distância, ela deixou uma impressão. Falei, nossa, estamos longe de casa. E chegando aqui em Sorriso, eu lembro assim com bastante detalhe quando nós chegamos aqui. Nós chegamos dia 17 de fevereiro de 1992, às 21h30. Eu marquei isso, assim, nunca esqueci, sabe? E naquela época, não sei se, assim, eu não estava acostumado com tanta chuva, mas era muita chuva. Assim, coisa de chover 3, 4 dias, o dia todo, sabe? Aquilo também me impressionou. A gente não estava acostumado a esse tipo de clima, né? E também o fuso horário mudou um pouquinho, as primeiras impressões, eu tive muito sono. Aqui na época, eu acho que até acostumar com o clima aqui de Sorriso, né? A gente passou ali algumas semanas até o corpo se ambientar, a própria viagem também, o cansaço, né? Mas depois a gente começou a colocar os pés no chão aí e passo a passo seguindo no objetivo dos nossos pais, que eram realmente buscar dias melhores aqui, né? Nós estabelecemos aqui e fomos assim crescendo, né? Aos poucos a gente foi se organizando, nosso escritório foi montado na Rua Bené, pertinho da loja Lenita, era um movimento muito grande. Aí o Sindicato de Trabalhadores Rurais contratou nosso escritório para fazer toda a contabilidade do sindicato e acompanhar todos os processos já em andamento e abrir os demais processos que tinha. Eu tive a felicidade de ir em Cuiabá, enfrentar o INSS, com procuração de cada pessoa que o seu Laurindo já tinha feito todos os processos e não ativava. Eu fui em Cuiabá, descobri onde estavam esses processos e achei numas caixas sujas, cheias de tela de aranha no correio, lá em Várzea Grande. Fiquei 3 dias lá procurando isso, encontrei todos os processos e todos eles foram autenticados e as pessoas receberam sua aposentadoria. Com isso, amiga, as prefeituras daqui, da Redondeza, nos contrataram também fazer o mesmo serviço, que lá eles tinham dificuldade. Trabalhamos muito, muito, até que eu cansei, porque era muita estrada, né?
e eu tinha que cuidar um pouco mais da família. Foi quando a Carla casou e eu tinha que estar perto, porque já estava grávida e tinha que estar aí dando assistência. Aí veio a lei do novo Código de Trânsito, onde incorporou centros de formação de condutores para a formação dos novos condutores a partir daí. Aí, numa visita em Cuiabá, um colega meu que já tinha autoescola lá, eu acho que eu me apaixonei. E mudamos totalmente o meu trabalho. Aí procuramos o Detran e ele nos amparou muito e já iniciamos então a nossa história, que não foi fácil. Nós abrimos a autoescola dia 4/4/99. A cidade também estava crescendo, porque a nossa cidade é uma cidade que Deus colocou aqui para nos amparar e para amparar tanta gente que chega aqui. Nós começamos atendendo alguns clientes e nessa caminhada já de 33 anos, a gente passou a atender o cliente, o filho do cliente e agora vem o neto do cliente na sequência, né? Porque o despachante, eu costumo falar para as pessoas que trabalham aqui, os colaboradores, né? O nosso resultado fim é cuidar de um setor da vida da pessoa que é a documentação dos veículos, das empresas, das pessoas, né, dos órgãos públicos, mas o nosso trabalho mesmo, eu identifiquei isso, é relacionamento. É construir um relacionamento e nesse relacionamento você demonstrar a seriedade para que o cliente tenha confiança em delegar essa parte da vida delas para que nós tomemos conta, né, que é a documentação dos veículos, deixar eles tranquilos. E desse jeito a gente foi, aos pouquinhos, se organizando e prosperando e até chegar ao que a gente está. Seu Ciro, ele vem de uma preparação militar. A gente diz que todo militar tem uma disciplina, né? E essa disciplina ele colocou na empresa. Uma pessoa honrada, um comunicador, apaixonado pelas raízes do Rio Grande do Sul. Chegou a ter um programa de televisão, né? Fogo de Chão, mais quase 20 anos apresentando o programa. Então ele tinha uma disciplina muito grande quanto isso aí, até pela função que ele exercia. Ele era o nosso diretor-geral aqui da autoescola, deixou muitos exemplos para nós que até hoje os nossos instrutores, que têm instrutor de quase 20 anos de casa. Eu vejo meus instrutores com cabelo branco, trabalhando com nós. E isso, eles pegaram toda essa estrutura, essa conjuntura de disciplina, foi através do seu Ciro. Seu Ciro deixou para nós um legado muito grande, né, de conduta. Hoje, com o falecimento do seu Ciro, já fiz a hold, né, já botei em nome dos netos, e os filhos são como representantes legais ali. E então, no momento que eu vou partir dessa, do encontro do meu marido e do meu filho, eles já estão tudo organizado, não precisa mexer mais em nada. É uma organização que o seu Ciro deixou para nós. Sempre vamos trabalhar bem organizado, disciplinados. Muita disciplina em nossa empresa teve. E agradecer muito aí aos nossos pais que nos deram os primeiros passos, né, nessa profissão, que eu tenho muito orgulho, né? Eu tenho uma formação diferente de despachante, uma formação acadêmica. A gente acaba fazendo outros cursos em outras áreas também, mas é a paixão que nos move, né? De estar mantendo o despachante, seguindo, sempre buscando melhorar. E é isso que nos gratifica muito, né? Daqui que a gente tira o nosso sustenta as famílias que trabalham aqui e ainda a gente pede a Deus que nos dê muita saúde e força para seguir nessa caminhada. Tem muita coisa para fazer ainda. Nessa caminhada de sorriso, né? Falando da parte da empresa, né? A gente costuma falar assim, você não precisa ser o maior, ou se achar o maior, tá? Ou se achar o melhor também. É fazer as coisas com os pés no chão, com humildade, tá? Trabalhar com a cabeça, saber que tem uma circunstância que envolve todo o funcionamento da empresa, tem os nossos colaboradores que são a força motriz, a parte mais importante da empresa, tá? Nossos colaboradores, as pessoas que passaram por aqui já, né? Que deixaram a sua contribuição. Nossa empresa é uma empresa, digamos, pequena, né?
mas que preza muito por essa relação com nossos colaboradores, nossos clientes. Por isso que a gente praticamente não tem rotação de funcionário. São funcionários de décadas, às vezes, que trabalham conosco. Eu posso dizer assim para a sociedade de Sorriso, muita gratidão. São 25 anos de autoescola, são 25 anos que nós participamos aqui, estamos levando um legado de todos os anos nós ser escolhido pela ACES como melhor empresa do ramo, né? A sociedade que escolhe. A ACES nos brinda com troféu, mas quem escolhe é a sociedade. E para essa sociedade a gente tem uma gratidão imensa. E também nós temos um compromisso de cada vez melhorar para atender as pessoas. Sorriso é uma cidade assim que, desde o começo, mesmo ela sendo pequena, né, na época, ela sempre me despertou assim algumas curiosidades, né? Uma, por receber pessoas de todos os lugares, que aquilo para nós também foi uma novidade, né? E o quanto isso é bom, o quanto isso foi bom para nós, para o nosso crescimento, não somente profissional, mas principalmente o crescimento pessoal. Aqui é uma cidade que nos deu tudo. Nos deu as oportunidades, nos colocou as pessoas certas na hora certa, né, para que a gente conseguisse também vir para cá e se manter aqui. É uma cidade que tem um povo trabalhador. As pessoas que vêm para cá, elas não vêm para brincadeira, né? Até por isso que Sorriso se tornou o que ela é hoje. É a cidade que, assim, eu tenho um carinho enorme, né? Não tenho nenhum plano de sair de Sorriso, de morar, nem quando chegar o momento de pendurar a chuteira, vamos dizer assim, né? De se aposentar, não tenho plano zero de sair daqui. Gosto muito daqui, amo essa cidade aqui, né? Foi onde eu consegui construir minha família, onde a gente tem nossos negócios, tá? Então é uma coisa que jamais vai ser apagada na minha memória, tá? Eu sou muito grato por meus pais, na ocasião, ter escolhido Sorriso. Sorriso significa pátria-mãe, porque nós aqui viemos, são 33 anos que estamos aqui, terminamos de criar nossos filhos aqui, formar os nossos filhos, com dificuldade, claro. Então Sorriso representa para nós uma pátria-mãe, e um espaço onde meu marido disse isso quando ele chegou de volta aqui de Sorriso, lá em Fortaleza. Ele dizia assim: família, lá naquela cidade verte leite e mel. Para quem conhece a Bíblia sabe o que é isso, né? Então ali nós entendemos que era uma cidade próxima. E como foi bom a gente fazer parte dessa próxima cidade, grande hoje e valente como ela é, que representa tanto para o mundo. E é um orgulho. Para quem mora aqui em Sorriso, é um orgulho fazer parte desta cidade. Muita gratidão.